líder do governo no Congresso, falou sobre uma constituinte e uma que chegaria a uma Constituição Robin Hood. O Ricardo Barros hoje foi entrevistado aqui na Rádio Bandeirantes. Segundo ele, o Judiciário e o Ministério Público, dois setores que fizeram duras contestações a essa ideia, são os mais beneficiados por privilégios. É natural, né, que o Judiciário e o Ministério Público reagissem muito, porque são os mais privilegiados cidadãos, né, do Brasil. Então, obviamente, uma Constituição nova não os daria os mesmos privilégios que tem hoje. Tenho certeza disso. E precisamos ouvir o povo, né? Eu não vi ninguém passando na rua e fazendo enquete na população, porque a população tem muitos direitos assegurados na Constituição, mas que não lhe são entregues. Ele explicou a ideia da Constituição Robin Hood. Eu não falei com o presidente, ele está numa reunião de ministros, e eu nem comentei, porque eu falei, eu pessoalmente defendo uma nova um plebiscito. Eu falei, eu pessoalmente, não falei em nome do governo, né? Agora, eu não vi ninguém entrevistar o povo na rua. Por enquanto, nós só vimos, né, os togados falarem, os privilegiados reclamarem, né? A gente está passando a mudar a Constituição para favorecer o povão, tirar dos que tem para dar para quem não tem. Uma Constituição Robin Hood. Ao que parece, muitas vezes ainda tem balões de ensaio, né, que são plantados a partir do governo, acontece em todo o governo, e alguém vai lá, solta isso para ver que impacto causa, mas fica na responsabilidade de outro. Não me parece que tenha sido dessa vez, parece que saiu do próprio líder do governo a ideia e que teve contestações de vários lados aí. O Brasil é aquele negócio da antropofagia lá do Oswald de Andrade, né? Então teve essa decisão no Chile, né, dos eleitores chilenos, e no dia seguinte começaram a falar em fazer uma Assembleia Constituinte aqui. Deu vontade, né? Deu vontade. Oh, que legal. O Brasil coleciona constituições, né? E essa, inclusive, é longeva para os padrões nacionais. Só que ela é ideal longe disso, cheia de problemas que apareceram exatamente pelo momento histórico em que ela foi concebida, escrita, né? Houve oportunismo, gente que colocou coisas sem poder colocar, né? O caso do Jobim. Mas problemas existem muitos. Até o Web Rádio que pergunta o que fazer, aquela história do funcionalismo, né? Você poderia, numa mudança considerável, estabelecer só funcionários concursados. Em vez de 30 assessores por deputado, 5 deputados teriam o mesmo assessor. Diminuir consideravelmente as mordomias, eles que paguem seus carros, o combustível que usam nos carros, a mudança, a moradia, né? Acabar com essa série de coisas. Agora, a Constituição, você pode fazer uma pior ou melhor, né, Ronald? Uhum. Depende de quem vai escrever. Então, eu fico imaginando como é que seria uma Constituição com o atual cenário do Legislativo. Ou nós elegeríamos, como aconteceu no Chile... Especificamente para a Constituinte. Porque eu fico imaginando com a pleia que a gente tem hoje em Brasília, como é que seria uma Constituição a partir desse povo. A Constituição é ruim, só que ela pode ficar pior, podem fazer uma pior. E é bom lembrar que a atual Constituição, os parlamentares não foram eleitos para escreverem uma nova Constituição, não é? Na época, inclusive, havia essa discussão, mas então vamos eleger uma Assembleia Constituinte? Aí eles acabaram dando um jeito de não, eles mesmos escreveriam a Constituição. Agora, ela poderia ter sido pior. Ela é melhor do que talvez se tivéssemos uma Assembleia Constituinte de notáveis, né? Mas, sinceramente, eu acho fora de hora, fora de lugar. Parece muito, olha, o Chile fez, vamos fazer também. O Chile assim decidiu, vamos decidir também, né? Eu acho que o deputado, que é líder do governo na Câmara, ele deveria, o Ricardo Barros, deveria se preocupar em parar de trabalhar a favor do veto à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos. Perfeito. Ele faria um ótimo serviço, muito mais realista, prático e útil para 6 milhões de trabalhadores,
se ele parasse de trabalhar pela manutenção desse veto, Ronald. E, Zaidan, o governo não poderia dar uma forcinha também? Porque ele é líder do governo, né? O governo não se manifesta e está deixando o negócio ir ao sabor do vento. O Paulo Guedes tentou fazer dessa história uma moeda de troca, né? Uhum. Então ele começou a propor o que o governo exigiria em troca da desoneração, da ampliação da desoneração por mais um ano. Só que é uma troca meio esquisito que ele propõe. Primeiro que ele chegou a propor a própria nova CPMF como moeda de troca. Mas segundo, que o governo não tem voto para manter esse veto. Então por que haverá uma negociação se claramente há maioria para derrubar esse veto? Né? Eu só espero que parlamentares não mudem de ideia, né? Não sejam convencidos com os argumentos que o executivo sempre tem para manterem esse veto. Esse veto é contra a economia nacional, ele é contra a manutenção de empregos. E não é de 10 mil, 20 mil empregos, não. De 6 milhões, Ronald. E isso, o ideal, não é que isso fosse prorrogado apenas para 2021, que é o negócio, já é o próximo passo na vida econômica do país e das empresas e da geração de empregos ou da manutenção dos empregos, mas até para 2022, né, Zaidan? Para esticar isso, e era até a proposta do relator do caso, que era Orlando Silva, para esticar até o fim de 2022, né? E talvez consigam, apesar de tudo, consigam fazer uma reforma tributária decente que elimine essa tributação excessiva, injusta, insana em cima de quem produz e de quem trabalha. Inclusive, não é só das empresas, não, dos assalariados, que são fortemente punidos por uma política tributária, um sistema tributário insano, Ronald.